eu tenho a honra de chamar ao palco o professor Dr. Tiago Tesoto, que traz o tema O Impacto da Nutrição na Qualidade do Café. Tiago Tesoto é engenheiro agrônomo formado pela Exalc-USP, com mestrado e doutorado em ciências, especializado em fitotecnia. Sua trajetória acadêmica inclui bolsas de pesquisas pelo CNPq e FAPESP, além de uma experiência como pesquisador visitante na University of Missouri, nos Estados Unidos. Com ampla experiência, atuou como professor na Unifeob e como pesquisador especialista em nutrição de plantas na Stoller, além de se tornar professor doutor em nutrição mineral de plantas na Exalc. O seu foco é a pesquisa sobre eficiência de absorção de nutrientes, interações entre os nutrientes e a sinalização raiz-nutrientes, contribuindo significativamente para o avanço do conhecimento nessa área. Com vocês, o professor Dr. Tiago Tesoto, mais uma vez recebendo os aplausos de vocês. Bom dia, pessoal. Que responsabilidade subir aqui depois do professor Donizete, né? Mas gostaria de agradecer, em nome do Jean, todos os participantes desse belo evento, para a gente discutir um pouco da cultura do café. E para já alinhar as expectativas, né? Quando a gente fala de nutrição e qualidade, a gente sempre quer ouvir qual que é a melhor fonte, qual nutriente é mais importante, qual que é o elemento que eu posso modificar na minha planta para que ele traga qualidade. E o que a gente tem observado é que não existe um elemento ou não existe uma fonte que é responsável por conferir qualidade do café. Então, muito do que a gente discute, né? Fontes com cloreto vai prejudicar a qualidade de bebida, eu preciso mudar a fonte de nitrato, de amônio, porque isso vai impactar a qualidade de bebida. A gente observa que tem gente bebendo café muito bem, usando diversas fontes em diversos ambientes. Isso corrobora muito o que o professor Donizete trouxe. Quando a gente fala de qualidade, quem forma a qualidade é a planta. E eu preciso, através da nutrição, atuar em qualidade na planta, para que minha planta produza grãos de qualidade. E aí o desafio é um pouco maior, porque quantidade é fácil atender. É só eu perguntar para a planta, quanto você quer produzir? 60, 70, 80 sacos de café? E aí eu pego pela análise de solo, pela extração, exportação, eu falo, essa lavoura eu preciso atender com 300, 250 quilos de N, de K, preciso colocar cálcio. Só que a gente esquece que uma planta que vai expressar seu potencial produtivo, e principalmente quando o foco é qualidade, um dos fatores que mais vai contribuir com isso é o equilíbrio. E aí, equilibrar a nutrição não é tão fácil assim. Porque um elemento interfere no outro, que potencializa o outro, e eu vou tendo uma reação em cascata, que muitas vezes a gente acerta um e prejudica dois. E aí a gente tem que trabalhar a nutrição como se fosse um equilibrista de pratos. Eu vou lá tendo um socorro, quando eu vou ver o outro que está caindo, e eu tenho que sair correndo para atender, para que essa planta em equilíbrio expresse seu potencial. Então, muito do que a gente vai discutir hoje aqui é trazer evidências ou como que a nutrição ela impacta a planta de café, e essa planta de café, então, nutre o grão, que vai ter o potencial de qualidade para ser trabalhado. Como que eu entrego uma matéria-prima, como o professor Donizete trouxe aqui, de qualidade para que a gente trabalhe. Mas antes, para quem ainda não me conhece, eu fico alocado lá em Piracicaba, na Exalc, no prédio da Química, né?
Então, daqui 2 anos, esse prédio ele vai completar 100 anos de construção, que é o prédio onde ficava o professor Malavolta. Então, quando a gente fala em nutrição mineral de plantas, muito do que a gente usa, entende e aplica vem do professor Malavolta, que é a vaga de nutrição mineral de plantas, onde que hoje a gente está agrupado o grupo de pesquisa em fertilidade, fertilizantes e nutrição funcional de plantas. Então, temos hoje 4 docentes nessa área, com mais de 3 professores atuantes, o professor Witt, que é o professor sênior, que trabalha muito com a parte de adubos. Temos 45 alunos de graduação, 15 pós-graduandos, 3 pós-doutorandos, atuando na linha principalmente de eficiência de nutrição. Quando a gente olha a cultura do café, um dos impactos que a gente tem com relação à nutrição, e eu pego o balanço, entrada e saída de nutrientes, a gente tem um desafio gigante, porque dentre as culturas é uma das menos eficientes, em nitrogênio, em fósforo e em potássio. Então tem um desafio muito grande em aumentar a eficiência da nutrição do café, e para isso a gente precisa entender quais são os gargalos e como isso vai impactar a entrega de grãos de qualidade. Então, é aqui que a gente fica discutindo, ligando o professor Donizete, ligando o professor Mazafera, trocando muitas vezes figurinhas para como que eu consigo melhorar a fisiologia e a fisiologia entregar plantas de qualidade. Só que quando a gente fala em nutrição, e eu olho para uma planta de café, se eu for lá na lavoura, cortar uma planta de café, tirar a água dela, secar, eu vou ter 95% dessa planta carbono, hidrogênio e oxigênio, que vem daquele processo de fotossíntese. Então, uma planta de café é 95% carbono, oxigênio e hidrogênio, que vem da onde? Vem da água e vem do CO2. Por isso que quando a gente olha as previsões de aumento de CO2 na atmosfera, em partes é bom, porque eu estou entregando mais CO2 para a minha planta de café. Outra parte que não é boa, que isso vem associado à alta temperatura. E aí, um efeito que traria mais carbono é anulado pelo aumento de temperatura, que é uma planta que respira mais, produz menos carbono. Só que para que tudo essa quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio seja entregue, eu preciso de aproximadamente 5% dos elementos: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, boro, cloro é nutriente, cobre, ferro, manganês, molibdênio, níquel, zinco, que são os elementos essenciais que participam de uma série de processos dentro da planta que faz a fotossíntese funcionar. Então, tudo que a gente olha em nutrição, eu estou atendendo 5% da composição da minha planta. Só que sem esse 5%, eu não tenho 95%. Por isso que restrição, desequilíbrios, menor disponibilidade de nutrientes afeta diretamente produtividade e qualidade. Só que quando a gente olha para esses elementos, tem 2 pontos em qualidade que eles vão atuar. Um ponto é qualidade física, tamanho de grão. Tamanho de grão importa. Aspecto desse grão é importante. Nutrição trabalha em qualidade física.
Mas não só qualidade física, porque qualidade química desse grão também depende de uma série de elementos que vão atuar diretamente, movendo açúcar para esse grão, ou atuando em processos que vão formar compostos que vão dar aroma, sabor, acidez, corpo, que depois o professor Borém com certeza vai apresentar isso de forma muito didática e com propriedade para vocês. Então eu tenho que construir uma planta de café que faça fotossíntese, mas que seus processos funcionem para que eu entregue uma série de precursores que depois eu vou trazer isso para a qualidade. E se não tiver nutriente, a planta ela vai penalizar. E a planta ela é muito esperta, porque a planta de café ela vai penalizando primeiro metabolismo secundário. O que é metabolismo secundário? É o metabolismo de qualidade, de defesa, de proteção. Ela vai baixando a guarda. Por isso que plantas altamente produtivas são mais sensíveis a ataque à doença. Porque eu tenho que drenar mais carbono para encher grão, formar fruto. Ao passo que, quanto menor é a minha produtividade, mais carbono sobra para eu construir barreiras de defesa. E aí a gente tem um desafio, porque a planta de café quer uma coisa, e eu quero outra. Eu quero alta produtividade com alta qualidade. A planta de café fala, desse jeito não dá. Se eu entregar alta produtividade, eu vou ter que penalizar um metabolismo secundário, porque não vai sobrar carbono, porque ela fala, se eu formar uma semente, essa semente tem que ser viável. Ela tem que ter a capacidade de germinar e estabelecer uma nova planta. E aí ela prefere alocar carbono em fruto, em grão, do que fortalecer seus mecanismos de defesa. E a gente olha como a composição. Então, quando eu pego e seco uma planta de café, a gente tem aquela composição, 95% carbono, hidrogênio e oxigênio, 5% de minerais. E o fruto de café, o grão verde de café, quanto que ele tem de composição? Então, esse trabalho aqui, ele mostra. No grão de café, 10% aproximadamente é água. Depois de passar todo o processo de secagem, sobrou lá 10% de água. 16% proteína, nitrogênio. Tem nitrogênio no grão de café, principalmente no embrião, porque o embrião é uma proteína que vai ter que ter atividade para ele poder germinar. 11% em média eu tenho óleo. E muito desse óleo vão ser os fatores de precursor de qualidade. Tem óleo lá dentro. Não é à toa que quando a gente erra o ponto de torra, o que acontece com esse óleo lá dentro do grão? Sai. Só que olha a quantidade de carboidrato. 68% a 70% é açúcar, que vai ser destinado como reserva para que aquele embrião seja capaz de utilizar e respirar para poder desenvolver, enquanto ele não tem as folhas cotiledonares que vão fazer fotossíntese. E a hora que eu olho a quantidade de nutrientes, os minerais, está em torno de 4,5%, 4,8%. Então, todo fertilizante que eu coloco dentro da minha planta
toda a capacidade que minha planta tem de absorver, a gente está falando tanto de 5% na composição da planta, como 4,8% de concentração desses nutrientes nos grãos. E olha só que interessante. Esse trabalho ele fez composição em porcentagem em 4 diferentes tipos de bebida. Bebida mole, bebida dura, riado e rio. E o que eles observaram? Que não tem grande variação não. O teor de proteína, o teor de óleo, o teor de carboidrato, o teor de minerais, ele é muito parecido entre as bebidas. Isso significa que eu preciso ter um grão bem nutrido, que eu vou ter uma condição depois para que isso seja precursor de formador de qualidade. Ter garantia de composição mineral de grão não é garantia que ele vai ter qualidade. Eu tenho outros fatores contribuindo com isso. Então, minha nutrição ela tem que favorecer, formar, contribuir com proteínas, óleos e carboidratos, que eles praticamente são 90% da composição do meu grão. E aí a nutrição ela vai entrar para ajudar nisso. Só que quando a gente olha a composição de proteínas, óleos e carboidratos e a composição de minerais, por que ele é importante a composição de minerais do grão? Porque a hora que eu pergunto para a planta, quanto que você está produzindo, quanto você quer produzir, ela vai me trazer a demanda de reposição desses nutrientes por saca de café colhida. Então a nutrição ela entra e a composição do grão ela entra, porque em razão da minha expectativa de produção, eu tenho que repor esse nutriente. Porque senão eu vou ter esgotamento da planta, eu vou ter esgotamento do solo, e isso vai penalizar crescimento, vai penalizar produção, vai penalizar defesa, vai penalizar qualidade. Então a composição ela vem, e aí eu tenho 3,5 quilos de potássio por saca colhida, uma média de vários autores, 2,5 kg de nitrogênio, 600 gramas de cálcio, meio quilo de fósforo, meio quilo de enxofre, 300 gramas de manganês, que são os elementos em maior quantidade exportado por saca colhida. Por que isso é importante? Claro que essa é uma tragédia, né? Aqui erraram-se muito. Porque diferente de uma série de culturas, como citros, que é uma outra planta perene, que ao perceber que está faltando nutriente, o que o citros faz? Derruba fruto, café não. Café fala, eu nasci aqui, eu vou crescer aqui, sei que lasque para me nutrir. E ele gruda no ramo, ele seca ramo, seca o fruto, e meu erro de planejamento fica evidente. Ele mostra que alguém errou no manejo da nutrição dessa planta. Porque ele não cai o fruto. Ele retém o fruto, seca ramo, seca a folha, cai folha, e o fruto seca na planta, e aí eu só vou ter essa queda de fruto quando ele começar a secar, e eu tiver uma variação de umidade, e aí o grão, ele derruba no chão. Então, café, o grão de café, o fruto de café, ele não tem a característica de deiscência, porque seria muito legal se eu chegasse nas plantas que estão com os grãos formados, eu aplico o etileno derruba o fruto e eu varria. Feito a colheita. Café não. Eu aplico o etileno, ele amadurece na planta e eu vou lá e tenho que retirar ele, porque ele não tem característica de deiscência. Então a planta, o café,
o grão de café, o fruto de café, ele esgota a planta, mata o ramo, porque ele fala que ele não tem essa característica de abscisão enquanto ele não foi formado. E a planta que vai fornecer o nutriente não vem direto da absorção do solo. O potássio, nitrogênio, cálcio, magnésio, zinco, que está chegando no fruto de café, grande parte dessa reserva, seja de nutriente, ou seja, reserva de carboidrato, vai vir da planta. Ou seja, se eu quero atender formação de grão, eu tenho que ter uma planta nutrida antes do processo de granação. E aí, momento de colocar o nutriente, para que ele esteja na planta, para que a hora que o processo de enchimento, de granação começar, eu não ter esgotamento da planta, ela é importante. Então, primeiro ponto de atenção que a gente tem que ter é que eu preciso nutrir a planta para a planta de café nutrir o grão. Época, parcelamento, são fatores que influenciam nisso. Porque se eu atrasar e minha planta começar a remobilizar a reserva e não der tempo de chegar ao nutriente, eu vou esgotar minha planta e esse esgotamento vai penalizar a reserva. Reserva é folha velha, é aquela 80% da folha que está dentro da planta de café, que vai cair porque ela teve que tirar a reserva para colocar para o grão. E aí eu vou reduzir a microclima da minha planta de café. E por que granação é importante? Esse trabalho aqui é do Jales Chaves Filho, foi feito lá no Café Ubatã, lá de Piracicaba. O que ele fez? Primeira ideia dele era, eu aplico um etileno, eu derrubo toda a fruta de café e colho. Ele fez o teste e não deu certo. Então ele falou, se eu não tiver um resultado, eu não defendo. E aí ele começou a fazer o quê? Corte anatômico de ramo plagiotrópico, ou seja, o ramo produtivo, ao longo do desenvolvimento daquela planta em relação ao período reprodutivo. E o que a gente tem nessa imagem aqui? Vamos começar lá para o período de descanso dessa planta. Junho, julho, agosto, setembro. Planta de café está parada? Não. Ela só não está vegetando. Se ela não está vegetando, ela está fazendo fotossíntese em baixa quantidade. Se ela não está usando carbono para crescer, porque não tem temperatura, ela está armazenando em ramo. Então esse meio que a gente vê de tonalidade mais escura, isso daí é amido, é carboidrato, é reserva. Junho, julho, agosto, muita gente fala, adubação, cuidado da planta, manutenção de folha, pós-colheita. Por que manutenção de folha pós-colheita é importante? Porque vai ajudar a encher ramo de amido. E aí eu preciso ter essa folha bem nutrida, para que ela mantenha na folha, porque se ela começar a esgotar a reserva, ela vai cair e vou ter uma planta com menos folha desfolhada. Olha em outubro, novembro, o que começa? Chuva. E a chuva começa a limpar essa marca marrom escura que eu tenho aqui no cilindro do meu ramo,
Porque muito desse amido guardado no ramo vai ser responsável pelo florescimento. Número de flor em roseta, número de frutos em roseta, está relacionado à reserva do ramo plagiotrópico. Por isso que a gente tem a bienalidade de café. Planta muito produtiva, esgota. Se esgota, cresce pouco. Se cresce pouco, eu tenho menos folha. Se tenho menos folha, encho menos o ramo. Se eu tenho menos amido armazenado em ramo, menos flor. Se eu tenho menos flor, tenho mais folha, mais fotossíntese. Se eu tenho pouco fruto drenando, armazeno mais na planta, próximo ano, mais flor por nó. Por isso que eu tenho a bienalidade, e ela é fisiológica. Eu consigo atenuar, mas eu não consigo zerar, a não ser que eu faça poda. Aí eu tiro e reestabeleço o crescimento de uma planta. Mas olhem, durante janeiro, fevereiro, março, abril, o que aconteceu com esse amido do ramo? Limpou. Mas esse amido do ramo foi onde? Pro grão. Planta guarda reserva para formar fruto. Quanto maior é a minha fotossíntese pendente, atual, das folhas, menos eu esgoto a planta. Se eu tenho desfolha, caiu folha, toda a reserva vai vir de ramo. O que vai acontecer com o ramo? Seca. Porque ele pega toda a reserva e manda para o fruto. Finalizou a granação, eu entro de uma fase de maturação. Meu fruto não é mais dreno forte de carbono. E aí meu ramo volta a encher. E aí eu tenho ciclo de carboidratos dentro dessa planta. Quem manejar isso olhando para a planta, sabe trabalhar poda, época de poda, desenvolvimento de raiz, porque essa reserva também vai para a raiz. E aí eu tenho que ter essa planta bem nutrida, fazendo fotossíntese, para que ela tenha um saldo de amido maior durante o desenvolvimento. Tudo bem, Tesoto. Legal, amido. Mas amido eu não aplico. Eu aplico nutriente. Será que esse comportamento ele é válido para nutriente? E aí fizeram essa pergunta. Será que uma planta bem nutrida, ela pega 100% do nutriente proveniente do solo? Ou ela só vai usar reserva quando faltar nutriente para ela absorver? E esse trabalho do Oscar Lima Filho e do professor Malavolta, eles usaram 2 marcadores. Eles usaram rubídio para potássio, porque rubídio é um elemento que se parece muito com potássio, e aí eu sei quando que é o rubídio que veio da minha solução e quando é o potássio que vem interno da minha planta, e usaram para nitrogênio um isótopo, que a gente chama de N15, que eu consigo traçar do fertilizante que eu coloquei, onde que o nutriente, o nitrogênio, foi parar. E o que eles observaram? Que independente do estado nutricional, em nitrogênio da folha da planta de café, por volta de 25% do nitrogênio que foi para o fruto, veio de reserva. A planta estava bem nutrida, tinha nitrogênio sobrando na planta. 25% veio de reserva. E de potássio? 45%. Por isso que faltou potássio, seca ramo. Muito mais do que nitrogênio. Porque potássio vem, no mínimo, 50% do potássio que está no fruto vem de reserva. Tá, e o que eu faço com isso? Se grande parte do meu nutriente que vai para o grão vem de reserva da planta,
eu não posso descuidar do meu parcelamento de adubação. E aí calendário é um inimigo da planta, porque planta não tem calendário. A gente tem para facilitar as operações. Segunda a gente vai roçar, terça a gente vai adubar. Na primeira semana de outubro, joga a primeira adubação. Porque é fácil de eu programar isso. Só que planta responde à temperatura. E aí, se choveu antes, iniciou o florescimento antes, frutificou antes, eu posso ter meus processos adiantados e não estão sincronizados com a minha adubação. Esse ano, floresceu mais tarde ou mais cedo esse ano? Mais cedo. Todo mundo antecipou a adubação porque floresceu mais cedo? Ou o adubo chegou na data programada que era para chegar? Só que eu não combinei com a minha planta. Falei, espera que o adubo não chegou. Para o desenvolvimento, porque não tem fertilizante que eu não apliquei a primeiro parcelamento. Ela vai usar reserva. Mas então eu fico 100% dependente do meu operacional? Não, desde que eu construa a reserva. E reserva vai atenuar muito desses limitações que a gente vai ter em relação à logística operacional, que nem sempre a gente consegue sincronizar. Nitrogênio e potássio tem que vir na planta pelo menos 70% antes do início da granação. Porque grande parte desse nitrogênio e desse potássio que vai para a granação vem de reserva. Se eu colocar maior quantidade pós ou durante granação, eu posso inclusive prejudicar enchimento e granação, porque eu vou dar um estímulo de vegetação nessa planta para ir sinalizando ela para crescer folha e ramo, e ela vai competir com o carboidrato, diminuindo massa de grãos. Não é à toa que excesso de nitrogênio, eu tenho redução de peneira, eu tenho menor tamanho de massa, porque eu tenho uma maior vegetação compromete ganho de massa de grãos. Quando a gente olha para o desenvolvimento do fruto de café, ele tem um comportamento em 2 estágios. Eu tenho o primeiro estágio, que vem da expansão e granação, chumbinho, saindo de chumbinho, expansão e granação, e um segundo estágio, que eu tenho o período de maturação, que é onde eu tenho formação de casca, aumento de espessura de casca, aumento de teor de açúcar na casca e no fruto. Só que esse período que o fruto de café não está crescendo, não significa que não está acontecendo nada lá dentro. Mas eu estou perdendo água, perdendo reserva em pergaminho, em película prateada, para ganhar massa em endosperma, massa em grão. Então eu estou tendo uma troca de massa entre pergaminho, entre película prateada, para acumular isso em endosperma, em grão. Por isso que eu vejo o fruto não ganhando massa. Tem um estágio de paralisação de crescimento. E depois ele volta a aumentar. Então, se a gente fosse separar o desenvolvimento do fruto, a gente pode parar ele em florescimento. Depois eu tenho um período que ele fica numa fase de chumbinho, que eu não tenho incrementos em massa. Eu tenho uma fase de expansão rápida, granação e, por fim, maturação. E nessa maturação, por que eu tenho ganho de massa? Porque eu tenho muito acúmulo de açúcar nessa casca,
que vai ser importante açúcar para o processo de fermentação lá na frente. Já que o endosperma não tem açúcar mais livre. Esse endosperma, ele conservou muito desse açúcar em carboidratos de reserva, em amido, em outras formas menos disponível, porque ele tem o objetivo de nutrir o embrião. Agora, como que nutrição contribui com tudo isso? Florescimento. Qual que é o elemento mais importante quando a gente fala de florescimento? Boro. Porque boro vai permitir que o grão de pólen que saiu da parte masculina, que é o estilete, e caiu na parte feminina, ele germine e cresça. E a gente pode ver nessa figura que tem o B em verde, germinação do grão de pólen. Grão de pólen tem que cair, germinar, e quem contribui com o boro para a germinação do grão de pólen é a estrutura feminina. Se eu tenho uma flor com baixa disponibilidade de boro, ela vai afetar a germinação e formação do tubo polínico. Então, boro, ele é importante para o processo de florescimento. E um segundo, zinco. Porque zinco, ele é precursor de um hormônio que é a auxina. E a auxina, ela vai dar tamanho desses estiletes para que o pólen chegue na parte feminina e ele cresça e desenvolva. Deficiência de zinco, menor disponibilidade de zinco, eu tenho menor tamanho de estilete, ele fica nessa segunda figura aqui embaixo, em que o estilete não consegue polinizar a flor, porque ele está com menor número de pólen e menor número de tamanho para entregar o pólen lá para a fecundação do ovário. Boro e zinco são nutrientes importantes do processo de florescimento. Quando que eu aplico? Não adianta aplicar no florescimento, porque a hora que a flor saiu, ela já fecundou. Eu tenho que entregar uma planta, eu tenho que antecipar, eu tenho que ter esse nutriente dentro da planta, antes do período de formação da flor, porque a hora que a flor saiu, muito da flor do café já fecundou. A hora que eu tenho a antese, a abertura, a flor já está fecundada. E eu não tenho janela operacional para fazer essa entrega de nutriente 100%. Então, eu tenho que entregar uma planta no final do ciclo reprodutivo, pós-enchimento, com bom status de zinco, bom status de boro, para que ele melhore a fecundação da minha flor. Florada, eu tenho um segundo desafio, que é reter flor, não fecundar flor. E aí tem um hormônio que aparece muito nessa época, que é o hormônio que o professor Donizete já comentou, que é o etileno. E aí eu tenho como minimizar muito desse etileno, principalmente quando a gente tem altas temperaturas. Só que aqui tem uma briga que a gente sempre vai ter com o pé de café. Essa é a planta que o café gostaria de ser. Que quando a gente fala lá na Guatemala, na Colômbia, produções de altitude, que não tem fotoperíodo, que não tem restrição hídrica, é uma planta que vegeta, floresce, frutifica o ano inteiro. Então imagine, a gente chegou aqui, estamos perto do almoço, estamos falando de nutrição, e eu falo assim, gente, vocês têm meia hora para se servir. Vocês acham que ia ser um negócio tranquilo, todo mundo ia sair correndo para pegar um prato de comida? Eu ia sair correndo. Vocês não sei. Porque eu falei, eu olho todo stand de gente, fala, vai dar correria. Agora, pensa a planta de café com 100% dos frutos no mesmo momento fisiológico. Ele olha para a planta, para a folha, ele olha para o ramo e fala,
Pode mandar carbono, pode mandar nutriente, pode mandar reserva, porque eu estou pronto. O que acontece com essa planta de café? Um esgotamento muito intenso. O café falou, poxa, e se eu tiver uma diversidade climática? E se eu tiver uma diversidade do ambiente? O que eu quero fazer para que eu garanta todo o fruto bem formado? Eu tenho que dessincronizar florescimento. Pensando para a planta do café, múltiplas floradas é o ideal que ele quer. Porque ele descarrega o processo fisiológico. Porque ele vai falando, o pessoal ali da direita se serve primeiro, depois o pessoal da esquerda, acabou, vai o pessoal do meio. Todo mundo come, todo mundo enche de um momento muito mais tranquilo. Então, quando eu olho para a planta de café, ela quer o quê? Quando a gente olha flor, chumbinho, cereja, verde cana, fisiologicamente ela está muito mais confortável do que quando ela está nessa situação aqui. Só que o que eu quero? Uma florada e que colha quando eu quero. Porque daí dá tempo de eu planejar, combinar com o terreiro, acabar a reforma do terreiro, acabar o secador, para que eu consiga agora falar, planta, agora você pode ser colhida. Só que é a planta de café que manda na gente, não a gente que manda na planta de café. E principalmente ela manda olhando o ambiente, que a gente não tem nenhum controle. Mas eu consigo minimizar isso. Como que eu atenuo múltiplas floradas? Altitude é fácil fazer isso. Porque eu tenho desaceleração do metabolismo, todo mundo vai lentamente, e eu consigo uma maior porcentagem de fruto cereja, principalmente quando eu tenho altitude. Quando eu tenho um fator temperatura, que é origem de climas de baixa altitude, eu disparo e cada um sai na frente, sai correndo, e aí eu não consigo segurar. E aí tem como eu bloquear etileno, inibir etileno, para que eu consiga segurar quem está na frente, para dar tempo de quem está chegando, chegar junto, e eu ter maior porcentagem de frutos cerejas lá na colheita, como a gente vai ver um pouco mais à frente. Então a gente tem uma briga. A planta é de um jeito e eu quero que ela seja de outro. E aí não existe calendário. Eu tenho que olhar para a planta, estágio fenológico, e fazer os ajustes, porque senão a gente consegue não atender os processos. Uma vez que eu floresci, tenho o período de chumbinho, que vai demorar em razão do fator temperatura. Quanto menor temperatura, mais tempo eu fico em chumbinho. Quanto maior temperatura, menos tempo eu fico em chumbinho. E vem o processo de expansão. Expansão precisa basicamente de 2 insumos: água e potássio. Se eu não tenho água, ou se eu tenho menor disponibilidade de potássio, falta pressão de turgor para que eu ganhe volume de grão. E aí potássio é importante. Por isso que, esse ano, ok com potássio, mas faltou água no processo de expansão. E a planta, ela é assim, ela liga o disjuntor do processo de expansão. Ligou o disjuntor, começa o processo de expansão. Acabou o período que ela ia manter aquele disjuntor ligado, ela vai lá e desliga. Mas deu tempo de o grão expandir? Passou, desligou, agora começa outra etapa. Então, parcelamento de potássio. Fontes de potássio que não atendam demanda da planta até o processo início de expansão, pode reduzir tamanho, pode prejudicar a peneira. E aí eu vou ter um aspecto da qualidade física comprometido. Porque o potássio ele vai juntando dentro da célula, vai mandando para o fruto,
enquanto a planta não está mandando açúcar, é o potássio que abaixa o potencial osmótico para facilitar a entrada de água. Quanto mais potássio no grão, maior é a pressão de turgor, maior é a quantidade de água, mais ele expande. Por isso que potássio é um dos elementos mais exportados pelo grão de café, porque ele que vai dar volume desse grão. Então, potássio, 70% antes do período de granação. Ele tem que estar na planta, porque a planta vai usar grande parte desse potássio para conferir potencial de turgor. Expandir esse grão, eu tenho um segundo desafio: encher ele. Quanto maior o volume de grão, mais carbono, mais óleo, mais proteína vai caber nesse fruto, nesse endosperma. E aí eu tenho uma planta que ela está fazendo fotossíntese para atender o fruto, fazendo fotossíntese para atender o ramo, fazendo fotossíntese para encher o crescimento. E se eu quero que isso mantenha o mais tempo possível, eu tenho que, em altitude, tranquilo, o professor Donizete mostrou, tem temperatura menos e todo o metabolismo ele é mais lento e devagar com que a planta vai acontecendo. Se eu tenho elevação de temperatura, eu tenho que aumentar o microclima para facilitar que essa planta, então, tenha condições de fazer fotossíntese. E café, naturalmente, é uma planta péssima de fazer fotossíntese. O professor Donizete mostrou os valores de fotossíntese aqui. 8, 12. Quando eu vou para milho, isso é 40, 50. Quando a gente fala de soja, 20, 25, 30. Naturalmente, a planta de café, ela é baixa eficiência fotossintética, porque é uma planta que ela não transporta água de modo eficiente. E toda vez que ela começa a perceber falta d'água, ela fecha o estômago. Por isso que microclima dentro da planta de café aumenta a umidade relativa interna, diminui o déficit de pressão de vapor, a planta consegue permanecer com o estômago mais aberto, sem perder água. E aí eu aumento a fotossíntese. Um outro ponto na granação, eu tenho que priorizar fruto, excesso de nitrogênio. E aí carga pendente, porque a gente faz o histórico, quantos quilos de N eu tenho que colocar naquele talhão, em razão da minha expectativa de produção, e eu tenho que voltar para conferir se aquele potencial, de fato, ele vai se concretizar ou não. Porque se eu tenho uma expectativa que ela não foi atendida, porque eu tive uma série de desafios em fecundação e retenção desse fruto, e eu continuo com minha programação de fertilização, grande parte desse nitrogênio vai promover vegetação, porque eu quero, porque tenho que ter novos ramos para a próxima safra, só que se ele cair, sincronizar com o momento de granação, parte do amido, parte do açúcar que ia ser destinado ao fruto, ele é atendido em crescimento. Tanto o açúcar quanto o nitrogênio, potássio, magnésio, vai para formar folhas e fica menos para formar frutos. E aí eu tenho redução de massa desses grãos, porque eu competi com reserva dessa planta. E principalmente manter folhamento. Nutrição tem que ser feita para garantir enfolhamento da planta. Se eu tiver esgotamento da planta e queda de folhas, eu vou ter uma planta mais exposta ao sol. Se eu tenho uma planta com frutos mais tempo exposta ao sol, eu acelero o processo de formação desse fruto. E a gente já viu que café gosta de tranquilidade na formação de fruto. Tem que ser feito com calma, devagar, porque aí eu consigo formar qualidade sem causar estresse.
E aí, nutrição é importante porque ela vai atuar em 2 pontos. Doença. Eu consigo minimizar muito dos fatores de doença dentro da minha planta com uma planta bem nutrida. Quanto maior é a nutrição, quanto maior é a minha indução de resistência, menos essa planta vai favorecer o desenvolvimento do patógeno. O que mudou dessas 2 plantas aqui? Mesmo material, mesma adubação, mesmo manejo fitossanitário, tudo igual. Uma tinha fruto, a outra não tinha fruto. Ou seja, mesmo que a gente fale, mas eu estou num ambiente favorável, que não tem pressão de doença, que não tem pressão de estresse abiótico, térmico, temperatura, a própria carga pendente do café é um fator estressante. Porque ele vai competir com reserva e eu vou desfavorecer essa folha, porque ela vai começar a drenar mais para o fruto, eu vou desproteger essa folha e eu vou causar o quê? Escaldadura, queima, que são os danos daqueles monstrinhos que o professor Donizete mostrou, são eles que deixam a minha folha amarela. Então essa folha com sintoma de doença, com escaldadura, é porque eu tenho fruto na planta. E aí essa planta vai pegar muito dessa reserva que ia para a folha e vai drenar para o fruto, eu vou deixar uma folha mais suscetível. Mais suscetível significa eu permitir dano daqueles monstrinhos da espécie reativos de oxigênio. A gente funciona a mesma coisa, só que a gente tem um produto bom para tomar. Chama-se vinho. O que tem no vinho? O professor Donizete é um amante de vinho, né? Toma muito vinho, por isso que ele é jovem assim, ó. Porque no vinho eu tenho um composto que chama resveratrol, e o resveratrol é uma molécula antioxidante. Então a gente tem que tomar bastante vinho, porque aí o nosso estresse, ele é atenuado pelo resveratrol. E na planta de café? Vou aplicar vinho na planta de café para reduzir o estresse dela, né? Aí sim, né? Café com vinho, manejo legal. Não. Tem alguns nutrientes que participam desse processo de tirar espécies reativas de oxigênio. Magnésio. E aí, segue como sugestão. Teor de magnésio em café, a gente tem que chegar próximo a 4. Eu preciso trabalhar com o limite superior do teor de magnésio na folha de café. Há uma série de culturas como soja, milho, cana, algodão, café, que têm mostrado os incrementos e maior resiliência em relação à alta temperatura, porque eu tenho maior disponibilidade de magnésio nessa planta. Esse é um dos elementos. Os outros elementos é zinco, ferro, manganês e cobre. Porque a enzima que vai destruir aqueles monstrinhos precisam desses íons metálicos. Se eu não tiver esses íons metálicos, eu tenho dano oxidativo dentro da minha planta de café. Então, quando a gente fala de estresse em planta, eu tenho magnésio, zinco, ferro, cobre e manganês como os elementos essenciais para que esse processo mitigue muito das espécies reativas formadas, principalmente quando eu tenho alta carga pendente e principalmente quando eu quero formar qualidade. Porque se eu tenho uma planta com dano, planta danificada prejudica qualidade. E doença? Eu preciso, e aí quando a gente fala cafés especiais, tem uma série de condicionantes que dependendo do meu manejo fitossanitário eu não posso entrar com um produto em razão à quarentena, a período de aplicação e colheita. E aí eu preciso fortalecer mecanismos de indução da minha planta. E aí tem um composto que me ajuda muito nisso, que é o ácido salicílico. Ácido salicílico, ele é um hormônio que
ajuda a planta a reconhecer o patógeno. Porque o patógeno ele é esperto, ele quer chegar na planta e o que ele tenta fazer? Ele tenta silenciar a planta para que ele se desenvolva e o patógeno colonize o tecido. E a planta, o que ela precisa? Ela precisa conhecer o patógeno o mais rápido possível para que ela tente intoxicar o patógeno e evitar com que ele se desenvolva, reduzindo severidade. Esse é um trabalho da professora Flávia Patrício, lá do IB de Campinas, mostrando dano de ferrugem e redução de dano de ferrugem quando você trabalha a sinalização da planta, principalmente em retenção de folha. Se a gente falou que café tem que estar enfolhado com retenção de folha, esse é um parâmetro importante. Equilíbrio nutricional favorece redução de doença. Cercosporiose em fruto. E aí eu quero fazer classificação, quero uniformidade, quero selecionar, quero despolpar, e eu tenho uma planta desequilibrada em nitrogênio e potássio, com deficiência de cálcio, cercóspora no fruto aumenta. Isso vai impactar a qualidade. Equilíbrio. Excesso de nitrogênio, deficiência de cálcio, favorece cercosporiose. Cercosporiose no fruto, adere a casca ao grão, dificulta o processo de despolpa, ou eu começo a descartar frutos que estavam com grão maduro, porque ele secou antes, tem um dano, e aí muitas vezes esse fruto é descartado. Então, doença e nutrição é um fator importante para trabalhar a qualidade, porque ele vai afetar, muitas vezes, pós-colheita. E, principalmente, quando a gente tem temperaturas, elevação de temperatura favorece cercosporiose. Granação tem alguns elementos que a gente pode atuar. Já falei do potássio, porque o potássio é que vai dar a força adrena inicial para expandir. Mas tem outros nutrientes que afetam a formação desse grão. Magnésio, enchimento de grão depende de magnésio, porque é ele que vai bombear o açúcar para dentro desse grão. Mas também o que? Boro e zinco. Fluidez de boro, fluidez de açúcar dentro da planta, depende de boro. É como se eu tivesse que colher café numa planta que está cheia de trepadeira. A máquina começa a colher, embucha, para tudo, tira a trepadeira para ela continuar colhendo. Se eu tenho uma planta bem nutrida em boro, eu não tenho embuchamento no carregamento de açúcar, porque eu tenho açúcar mais livre para ser translocado. E o zinco vai pegar esse açúcar e guardar ele em amido, deixando então favorecendo a formação. Então, granação, quando a gente fala de nutrição, é potássio, é magnésio, é boro e é zinco. São esses elementos que vão contribuir com massa, com reserva de grão, que depois vai ter condições de formar precursores de qualidade. A gente pode ver nesse gráfico aqui. Plantas bem hidratadas, com maior teor de boro, eu tenho maior porcentagem de sacarose. Sacarose que é movimentada. Quando eu tenho estresse hídrico, o que eu faço com a concentração de sacarose? Cai, e eu formo rafinose e estaquiose. O que é isso? Pega a estradinha e põe uma carretinha atrás. É fácil manobrar ela? Tem gente que já não consegue nem virar a esquina. O que é um açúcar maior ainda? É um triminhão. Não passa em qualquer lugar. E aí ele vai entupindo meus vasos de floema, diminuindo fluidez do açúcar, prejudicando o enchimento de grão, principalmente quando falta água. Então o boro ele dá mobilidade, ele dá fluidez para esse açúcar durante o enchimento. Granei, eu preciso de um estágio de maturação. Maturação é responsável por temperatura. Quanto maior a temperatura, menor é a janela de maturação, porque ela respira mais, produz mais etileno. Quanto menor a temperatura, mais lento é o processo de respiração, menos etileno essa planta vai produzir. Ok, em altitude,
tranquilo. E em alta temperatura? E em baixa altitude? Tem como a gente criar, mimetizar o ambiente de alta altitude? Tem. Tem duas formas de a gente trabalhar a maturação. Ou eu acelero para livrar essa planta, se eu quero fazer o manejo dela, e aí eu aplico o etileno, e o etileno acelera o processo de maturação, e aí eu preciso tomar o cuidado de garantir que meu endosperma esteja bem formado, e aí eu posso acelerar, porque senão eu vou prejudicar a formação, prejudicar a qualidade, ou eu posso atrasar a maturação. E como que eu atraso a maturação? Interferindo nesse processo. Etileno é um gás que vem a partir do processo de um aminoácido que é metionina. Metionina transforma em etileno. Para que isso aconteça, tem que ter um motorzinho lá pegando metionina e transformando em etileno. Eu consigo desligar esse motorzinho quando eu coloco cobalto. Cobalto interfere na síntese de etileno. Então, se eu quero dar uma flor para a mãe, para a namorada, quero que dure a flor, né? Que ela não murche muito rápido, tem como eu colocar cobalto e o shelf life daquela flor dura mais, porque ele vai inibir a produção de etileno. Velocidade de maturação, ele pode ser reduzida com a aplicação de cobalto. E aí a gente em 2018 fez um trabalho para tentar entender momento e época e dose. Veja que a gente consegue reduzir velocidade de maturação quando eu aplico, por exemplo, um produto que tem cobalto. E aí o que acontece com isso? Reduzindo velocidade de maturação. Quem está na frente é desacelerado. Quem está atrás, que não começou ainda, começa o processo e eu escalono colheita, eu reduzo velocidade de maturação, eu entrego mais fruto cereja, porque eu interferi num processo com um elemento que chama cobalto. E aí eu consigo mimetizar muito que o efeito de temperatura baixa faz na minha planta, contribuindo com qualidade e formação, porque demorou mais tempo para encher, para granar. Para finalizar, que a gente já acabou de nutrir a planta de café, agora a gente precisa nutrir a gente também. Qualidade física dos grãos. Quando a gente fala de peneira e peso, quais são os pontos de atenção? Boro e zinco para formação de flor. Mas não adianta aplicar boro e zinco na florada. Eu tenho que entregar isso antes, para que a flor que vai sair já tenha boro e zinco. Ou primeira adubação de nitrogênio com boro. Vai entrar no primeiro parcelamento de nitrogênio, põe boro nessa aplicação. Porque boro sobe com fluxo de massa, primeira chuva que tem, ele é absorvido pela planta, fica pronto para a formação da flor. Tamanho de grão, peneira, depende de carga pendente e demanda de potássio. Cuidado com antecipação de florada, efeito de temperatura, reduzindo o período de desenvolvimento dos frutos. Minha expansão começa antes. Se minha adubação estiver escalonada por calendário, eu vou atrasar a minha demanda de potássio, vou prejudicar a formação de grãos. Quando a gente fala de qualidade química, primeiro que tem que fazer essa planta fazendo açúcar. Ela tem que fazer mais açúcar do que ela é capaz, e aí a gente fala de magnésio e micro, porque eles vão atuar diretamente na proteção desse fotossistema. Evitar excesso de nitrogênio, porque excesso de nitrogênio desloca o meu carboidrato para vegetativo, prejudicando massa de grão, prejudicando carboidrato, óleo, proteína, que vai ser precursor de qualidade lá na frente. Menos reserva, menos fator para a qualidade atuar na formação. E manutenção de folha. O grande desafio nosso na cafeicultura com o aumento de temperatura é manter folha. Excesso de temperatura em plantas de café arábica
é uma tragédia, porque eu não tenho fotossistema adaptado para excesso de radiação. Excesso de radiação, dano, queda de folha, menor reserva, menor fruto, fruto mais exposto à temperatura, processos são acelerados e eu não consigo reduzir. Manejo pós-colheita, visando manutenção de folha para a criação de microclima, passa a ser um fator importante para entregar plantas mais adaptadas à elevação de temperatura. E aí, enfolhamento, principalmente por questão de microclima, o professor Donizete já avisou, e aí doença, que vão acentuar essa desfolha, e principalmente doença em fruto, por desequilíbrios, vai prejudicar pós-colheita, em razão da formação da aderência dessa casca no fruto. E como que eu minimizo, desacelero planta? Redução de etileno. Eu tenho que bloquear, eu tenho que minimizar a produção de etileno da minha planta, porque aí eu consigo desacelerar os processos que são desencadeados pela produção de etileno. E eu gosto de finalizar com essa frase, que é um cafeicultor, lá de Ouro Fino, o José Pérez Romero e o professor Malavolta. Ele coloca muito bem: a planta sempre está certa. O que pode estar errado é a interpretação humana. Ah, eu fiz, eu apliquei, eu controlei. Vai enganar quem, cara pálida? A planta mostra, e aí quanto mais conhecimento a gente tem, melhor a gente fica, porque a gente começa a entender melhor a planta, e eu consigo atuar nas causas raízes, evitando então que muito do que a gente faz seja assertivo para trazer a planta de café para o nosso lado e não do lado que ela quer. Não há tecnologia, não há manejo que supere uma má identificação da causa raiz do problema. Porque é muito fácil a gente falar, mas não funciona. Tecnologia é ruim, ela não serve. Se eu não fizer o diagnóstico certo e usar a ferramenta correta para aquele problema, nenhuma tecnologia supera má identificação de problema. Então, por isso que conhecimento, ele gera resultado, porque eu começo a entender a planta. Então, eles foram muito felizes em colocar essa frase, e com ela eu encerro e agradeço aí a atenção de todos. Obrigado.